A paz do Senhor, amados ouvintes, é com imensa alegria que o programa Uma Alma Tem um Grande Valor está de volta com mais uma programação. Esse que vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus é seu irmão em Cristo, Josué dos Reis Diogo. A programação de hoje abordará a temática O Verdadeiro Trabalho para Deus. O que a Bíblia nos fala sobre o trabalho para Deus? Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, e não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. O trabalho para Deus é qualquer ação, serviço ou esforço realizado com o objetivo de glorificar a Deus, expandir seu reino e servir ao próximo de acordo com os ensinamentos bíblicos. É um trabalho que não é pago com dinheiro, mas com a vida eterna. Como lemos em João capítulo 6, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Iniciaremos esta programação com o louvor Estou em uma Grande Obra, na voz da cantora Marina Costa. Grande obra e não posso parar. Fui alistado no exército de Jeová. Ouço o grito das almas gemendo e uma grande voz a ecoar. A quem enviarei? A quem ande por nós? Eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim para pregar, para anunciar, dizer que muito em breve Jesus vai voltar e as portas do inferno não prevalecerão e de por todo mundo anunciai a salvação. É tempo de evangelizar, é tempo de pronunciar, e a ordem já foi dada, a carta assinada, com o sangue de Jesus e a caneta foi a cruz. Desperta o dom de Deus que há em ti, não é tempo, irmão, de dormir. As almas estão gemendo e vidas estão morrendo, enquanto você não quer ir, Deus manda outro em seu lugar. Mas você será culpado, ai, com braços cruzados. Você foi chamado para uma grande obra e não pode parar. Você não
Jesus vai voltar. As portas do inferno não prevalecerão, e de por todo mundo anunciai a salvação. É tempo de evangelizar, é tempo de pronunciar, que a ordem já foi dada, a carta assinada, com o sangue de Jesus e a caneta foi a cruz. Desperta o dom de Deus que há em ti, não é tempo, irmão, de dormir. As almas estão gemendo e vidas estão morrendo. Enquanto você não quer ir, Deus manda outro em seu lugar. Mas você será culpado, ai, com braços cruzados. Você foi chamado para uma grande obra e não pode parar. Você não pode parar. Você foi chamado para lutar. Você foi alistado no exército de Jeová. Como você irá se apresentar diante dele? Mostra-me tuas mãos. O que fizeste com o talento que eu te dei? Ide, avançai, multiplicai, avançai. Você não pode parar. Você foi chamado pra lutar. Você foi alistado no exército de Jeová. Você foi alistado no exército de Jeová. Podemos aprender mais sobre o trabalho na obra de Deus através da parábola do semeador, que nos é apresentada no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 23. No livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao 20, e no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao 15. Em Mateus capítulo 13, do versículo 3 ao 8, lemos a respeito da parábola do semeador. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. A semente é a palavra de Deus. A pregação da palavra é muito importante. Também podemos aprender que a boa terra que produz bons frutos nos é a verdadeira fé, manifestada em ações e frutos espirituais. Nós cristãos trabalhamos para Deus, semeando sua palavra em corações. Esse é o principal papel de todos nós. O semeador é fundamental para o crescimento do reino de Deus. Os solos são os diferentes tipos de corações. É necessário cultivar e preparar os corações para que sejam receptivos à palavra de Deus.
A parábola também afirma que nem todos responderão da mesma forma à pregação do Evangelho, o semear da palavra de Deus. Alguns podem ser receptivos, enquanto outros podem ser indiferentes ou hostis. Ensinando assim a termos paciência e perseverança enquanto trabalhamos para Deus. Que venhamos continuar semeando nos corações até o dia da colheita. Ouviremos agora o louvor O Semeador, nas vozes do cantor Júnior e da cantora Suelen Lima. Aleluia! Jesus é lindo. Essas mãos que semearam a semente do amor hoje estão esquecidas. Onde está o semeador? Esses pés que caminharam, às vezes sentindo dor, e parou tão de repente. Cristo pergunta insistente: onde está o semeador? Ouço choros e lamentos, a semente está nas suas mãos e alguém está sedento dentro do teu coração. Talento, porém você a desprezou. A semente não plantou, mas jogou elas ao vento. Vamos receber Suelen Lima. Prazer, Júnior, poder estar aqui nesse sonho concretizado na sua vida. Vamos lá. Procurei nos pedregais, procurei entre os espinhos, a semente não achei, nem à beira do caminho. A semente que eu te dei, onde você a colocou e por onde estás andando, eu insisto perguntando: onde está o semeador? Onde está o semeador? Ouço choros e lamentos, a semente está nas suas mãos e alguém está sedento dentro do teu coração. Coloquei esse
esse talento, mas você a desprezou. A semente não plantou, mas jogou elas ao vento. Deus abençoe Goiânia. Valeu, Sueli Lima. Beijo grande. Beijo, obrigado. Glória a Deus. Jesus também ensina através de outra parábola. Ao falar do Senhor da ceifa, no capítulo 20 do livro de Mateus, do versículo 1 ao 16. Em Mateus capítulo 20, versículo 1, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Aprendemos através dessa parábola que todos os que são chamados para trabalhar no reino de Deus irão receber a mesma recompensa, a vida eterna. Sendo indiferente o momento em que responderam ao chamado, todos são valiosos para Deus. É destacada a generosidade de Deus, que dá abundantemente além do mérito humano. A parábola conclui com a afirmação de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, nos ensinando sobre a humildade no serviço a Deus. Ninguém é deixado de fora do trabalho na obra de Deus. Somos encorajados a sermos diligentes e fiéis no Senhor, no serviço a Deus. Somos ensinados sobre a graça, a justiça, a humildade e a fidelidade do serviço a Deus. O Senhor da ceifa está nos chamando para o trabalho de Deus. Ouviremos agora o louvor O Senhor da Ceifa Chama, nas vozes da dupla Canarinhos de Cristo. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus,
Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre, atendo ao teu mandar. O trabalho para Deus também inclui a ajuda aos necessitados. Em Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 38, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo pode ser entendido de várias formas. Também podemos pensar que é prestar assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade, seja por questões financeiras, sociais ou de saúde. O trabalhar para Deus nesse quesito vem por prover alimentação, cuidados médicos e remédios, e também ajudar na educação das crianças. Defesa aos oprimidos e combatendo injustiça, sempre pensando na afirmação que lemos em Colossenses capítulo 3, versículo 23 ao 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Ouviremos agora o louvor Temos que Ser Um, na voz do cantor Fernandinho. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua.
Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Oh, oh. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça, eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Oh, temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser diga bem forte, temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. E temos que ser pra que o mundo creia que o Pai enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 8 ao 9. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifícios de Deus sois vós. Todo trabalho para Deus traz recompensas. Cada um irá receber o seu galardão. Encerramos agora o primeiro bloco com o louvor Trabalhai e Orai, na voz do cantor Marcos Antônio. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los
Queremos a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Chegamos numa parte importantíssima da programação, a ministração da Santa e Bendita Palavra de Deus. E hoje temos a honra de contarmos novamente com a participação da nossa amada missionária Iris Valderez, diretamente de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, que irá ministrar a Santa Palavra de Deus aos nossos corações. Saúdo a todos os ouvintes do programa Uma Alma com Grande Valor, na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo Jesus, Iris Valderez Vieira Soares, aqui de Caxias do Sul, oradora, residente aqui em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Sinto-me grata a Deus e ao pastor Josué por esta oportunidade, pelo convite que me foi formulado, para estar compartilhando uma mensagem com todos vocês. O tema que o Senhor Deus, a partir da oração que fiz, desde que o convite me foi feito, há quase uma semana, me coloquei em oração, e Deus me deu de pronto, logo do convite, a passagem bíblica. Porém, sei que esse programa é temático, né? Geralmente as mensagens são temáticas. Ontem de madrugada, já que o Senhor me deu o tema dessa mensagem, chamados para servir. O textual dessa mensagem encontra-se em Mateus, no capítulo 25, versículos 34 a 36. Mas peço-lhes que, no último momento, vocês estejam lendo e meditando sobre todo o capítulo 25 de Mateus, que trata do sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Vou fazer a leitura da palavra de Deus. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Amados e amadas em Cristo, o Evangelho no texto lido nos convida a refletir sobre as nossas ações e atitudes. Entenda-se aqui, no âmbito dessa mensagem, missão e serviço para com o próximo. Mateus é o evangelista que nos apresenta Jesus como um salvador do seu povo,
É um evangelho que foi escrito para os judeus. E como o Rei dos Reis, o Senhor Jesus é apresentado nesse evangelho. Somos chamados a renovar nossa fé e missão e ter misericórdia e compaixão dos necessitados. Aqui, na mensagem, tratados como pequeninos, os nossos pequeninos irmãos. A leitura faz uma analogia comparando dois tipos de criação. Muito presente na vida, essa criação, né, são os animaizinhos, presente na vida das comunidades daquela época. O Senhor Jesus, como sabemos, ele, quando se dirigia ao povo, ele sempre usava a metodologia para que uma metodologia simples e descomplicada do cotidiano, usando situações e elementos do cotidiano das pessoas. E aqui não é diferente. As comunidades daquela época tinham criação de bodes, de ovelhas, e ele então tratando bodes como se referindo aos desobedientes e impulsivos, e as ovelhas com a sua lã branca, que remete à pureza, à mansidão e à obediência. O texto é considerado escatológico e apocalíptico. Teologicamente falando, sim. Mas esse texto serve para todos nós nos dias atuais. É uma lição para nós. É uma orientação, é um ensinamento para a nossa vida espiritual, da nossa caminhada de fé como cristãos. Jesus afirma que no dia do juízo, todas as pessoas, entenda-se nações, tanto os justos como os ímpios, os bons e os maus, sem exceção, todos estarão diante dele, o Rei. Aleluia! Sendo assim, todas as pessoas são comparadas a ovelhas ou a bodes. Uma classe ou outra, não podemos estar nas duas, nem no meio. Mateus chama as pessoas cristãs para uma conscientização da sua missão, a consciência que o poder de Deus nos chama para ação e responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos e irmãs, pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante. O tempo que é nos dado na Terra é um tempo durante o qual, queridos, nós devemos responder ao chamado de Deus através dos dons que Ele dá aos homens. Somos comissionados a amar e servir aqueles que são fracos e rejeitados, que têm necessidade de qualquer ordem. A expressão os mais pequeninos dos irmãos designa todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, de hipossuficiência, como se diz na área jurídica, de fragilidade, por algum motivo, por alguma situação. A mensagem do texto, o pano de fundo desse texto é o amor. Jesus nos convida a amar e cuidar do próximo, como se nós fôssemos o próprio Jesus, porque nós somos cristãos. No grego, cristão quer dizer pequeno Cristo. E o amor do Senhor Deus derramado no nosso coração deve nos impelir a amar o nosso próximo, assim como nós mesmos nos amamos.
Só existem duas posições: aceitar ou rejeitar a comissão nos feita pelo próprio Senhor Jesus. A conclusão de Cristo nessa passagem para os dois grupos é que o veredito para ambas as partes é final e irrevogável. Depois de partirmos daqui, se nós não fizermos o que não fizemos aqui, nada mais poderá ser feito. Enquanto estamos aqui, é tempo de amar, é tempo de servir. Nossa decisão hoje, queridos, amados ouvintes e irmãos, determina o nosso destino eterno. De que lado queremos ficar? Aleluia! À direita com as ovelhas, à direita que representa lugar de honra, de privilégio, de diferença, ou à esquerda com os cabritos? Lugar de reprovação, esquerda lugar de reprovação. Como está a nossa atitude em relação às pessoas necessitadas? Façamos essa autoanálise. Hoje é o dia de fazermos esta autoavaliação de nós mesmos. Como estamos diante da comissão que Deus, o próprio Jesus nos formulou? Ide. Estamos participando, multiplicando e saindo em missão dentro do projeto de Deus? Ou estamos parados, acomodados, omissos? Voltando ao texto. Após concluir seu discurso, Jesus foi interrogado por seus ouvintes sobre o assunto a ele apresentado, dizendo: então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e lhe demos comida? Ou com sede e lhe damos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos em nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aleluia. Aí o Senhor responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso a um dos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Com essa resposta, queridos, o Senhor Jesus nos ensina, como assim ensinou aos seus ouvintes, à época, um princípio fundamental. A nossa comissão, né? E a realização da sua obra. Muitos cristãos acomodados em sua fé pensam que servem ao Senhor apenas indo aos cultos, ouvindo ali a palavra, e muitos dizem, e eu muitas vezes ouvi de algumas pessoas isso aí: não faço mal ao próximo, eu estou servindo a Deus dentro da igreja, indo ao culto, louvando, cantando para Ele lá na igreja, no culto. Não cometo roubo, não mato ninguém, não adultero, e entre outras afirmativas. Mas Jesus nos mostra nesse texto que servir a Ele é amar e servir ao necessitado. Sempre digo que o serviço ao Reino passa pelo crivo do próximo. Nós servimos a Deus quando nós servimos ao nosso próximo. Certa vez, uma mulher muito religiosa, note o termo, religiosa, pediu a Deus uma madrugada que queria muito que Jesus fosse à sua casa. Queria uma visita de Jesus. Quantos não querem essa visita, não é mesmo? Um anjo apareceu a ela e lhe disse
que Jesus iria visitá-la naquela manhã. De manhãzinha bem cedo, começou a preparar tudo na casa para receber a visita tão importante, ou seja, o Senhor Jesus. Nisso, bateu à porta um menino pedindo um copo de água, pois tinha muita sede. E a mulher disse: não posso recebê-lo, não posso lhe alcançar água, estou muito ocupada, estou esperando uma visita muito importante. E continuou nos seus afazeres, bateu a porta no rosto da criança e continuou os seus afazeres, a tirar os melhores pratos, os melhores talheres, as toalhas de linho, preparando o ambiente para receber a visita tão importante, o Senhor Jesus. Daqui a pouco tocou a campainha, ela foi atender, era uma idosa, toda maltrapilha, pedindo-lhe um agasalho, um casaco, alguma roupa que pudesse se abrigar melhor. Não, eu não tenho tempo para te atender, vai embora. E bateu a porta no rosto da pobre idosa e continuou nos seus afazeres pela casa, arrumando as cortinas, os tapetes, preparando tudo para a visita tão importante do Senhor Jesus. Logo após, tocaram novamente a campainha, foi atender e era uma gestante, uma jovem gestante, prestes a dar à luz, pedindo um prato de comida, pois estava com muita fome. Não, eu não posso atender você, estou esperando uma visita muito importante. Bateu a porta no rosto daquela pobre jovem e continuou os preparativos e foi se preparando toda a casa. E chegou a noite e a visita do Senhor Jesus não apareceu, segundo ela. De madrugada, ela perguntou: por que eu esperei tanto? E Jesus ficou de vir, o anjo, você me disse que ele viria. E o anjo apareceu àquela mulher novamente, disse: filha, Jesus te visitou 3 vezes durante o dia. Mas como que ele visitou? Eu estava em casa, eu não saí, eu estava preparando tudo para recebê-lo. E ele disse: filha, ele foi na pessoa daquele menino pedindo água e você negou. Ele voltou na pessoa da idosa pedindo um agasalho e você negou. E mais uma vez ele bateu a sua porta na pessoa daquela gestante prestes a dar à luz, pedindo um prato de comida e você negou. Então, queridos, essa é uma história tão real muitas vezes, que nós achamos que o sobrenatural, que Jesus se manifesta não só no sobrenatural, mas ele se manifesta na pessoa dos pequeninos, aos quais podemos ajudar a alcançar aquilo que eles precisam e que está ao nosso alcance fazê-lo. Desenvolvimento dessa mensagem, eu busco assim em Malaquias, no capítulo 3, no verso 17 e 18. No dia em que eu agir, como está ali no texto escriturístico, diz o Senhor dos Exércitos: eles serão o meu tesouro pessoal, aqueles que fazem vontade de Deus. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Nós que obedecemos ao Senhor Jesus. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não servem. Eis uma promessa aí, uma promessa garantida da parte de Deus. Os justos, os que obedecem ao seu comissionamento, terão lugar de honra à destra do Pai. Aleluia! Vale a muitos, irmãos queridos, atendermos ao nosso chamado, qual seja amar o nosso próximo como a nós mesmos. Na sequência, quais são as lições que podemos refletir a partir do amor e serviço aos pequeninos irmãos? Vejamos, queridos, alguns deles. Eu encontrei 6. Não há meio termo para Deus, não há meio termo. Ou nós somos ovelhas obedientes, mansas, humildes de coração,
atendendo ao propósito que Deus tem para a nossa vida, servindo a Ele através do nosso próximo, ou somos classificados como bode? Não haverá lugar mediano. Será para a esquerda ou para a direita? Vamos pontuar as necessidades das pessoas no mundo de hoje, como aparece no texto, que é objeto da nossa reflexão. Tive fome. Pode ser o pão material, como aquela gestante que apareceu na casa daquela mulher, pedindo um pão que alimenta, nutre o corpo físico. E devemos auxiliar as pessoas nessa necessidade. Mas pode também, queridos, ser o pão espiritual. A pessoa precisa de uma palavra de fé, muitas vezes, de esperança, necessita do evangelho pregado e especialmente testemunhado por mim e por você. Jesus alertou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4 nos diz isso aí. Pensemos que muitas pessoas que têm todo o bem material que o mundo pode dar, mas são famintas espirituais, precisam do pão, ou seja, a palavra de Deus, que essa palavra deve estar nos nossos lábios, no nosso coração sobretudo, e nos nossos lábios, para ofertar a essas pessoas. A Igreja de Cristo, eu e você, precisa levar outros ao caminho da salvação e a comunhão da família na fé, e anunciar as boas novas da salvação. Para tanto, o nosso bom testemunho de fé e prática motivará pessoas a virem para Cristo. E ainda, não raras vezes, seremos a Bíblia que muitos lerão, mediante o nosso comportamento. Aleluia! Aleluia! Tive sede. Devemos dar um copo de água a todo o que pedir. Ou quando identificamos alguém com sede. Ou podemos ir além do copo de água. Quem sabe ofertarmos um copo de leite que sacia e alimenta, não é mesmo? Uma história de um certo jovem que trabalhava como vendedor ambulante para custear seus estudos. Ele caminhava muito durante todo o dia, vendendo seus tecidos e roupas. Um dia cansado, com sede e faminto, debaixo de um sol escaldante, bateu à porta de uma casa bem no interior do município. Veio abrir-lhe a porta uma jovem senhora. Com um sorriso largo no rosto, mandou ele entrar e sentar para descansar um pouco. E ele pediu-lhe água, pois estava sentindo-se mal diante de tanto calor. E ela trouxe-lhe um copo bem grande, de leite geladinho, o que fez ele se recuperar da sede, do calor e da fome. Para aquele jovem, aquele copo de leite foi um alimento. Aquele sorriso acolhedor, aquela recepção hospitaleira fez toda a diferença para aquele jovem naquele dia. Anos se passaram e aquela senhora foi hospitalizada com uma doença grave. Ficou por alguns dias internada, recebeu alta e vieram lhe entregar a conta hospitalar. Ficou insuportável para ela pagar aquele alto valor. Mas junto veio um bilhete, dizendo: aleluia. Ela abriu aquele bilhete e estava escrito: a sua conta já foi quitada há muitos anos com um copo de leite. Assinado Dr. Rodrigo, médico que lhe deu o tratamento e diretor deste hospital. Aleluia, como é maravilhoso fazermos o bem, como é bom ter um coração segundo o coração de Deus, termos atitudes de amor para com as pessoas,
porque a recompensa Deus trará no momento certo. E foi o que aconteceu com essa senhora. Só ela entendeu aquele bilhete. Com grande alegria no seu coração, ela pôde ir para casa, curada no corpo e na alma. A recompensa vem, queridos. Deus não fica devendo nada para ninguém. O que fazemos a um pequenino irmão, a Deus o fazemos. Aleluia. Mas a sede pode ser na alma humana. A ansiedade, a falta de fé e esperança. Precisamos ser a voz de Deus para essas pessoas. A operação do Espírito Santo, através de dons espirituais e ministeriais, fluirão na nossa vida quando nos colocamos a serviço do Rei. Assim, o Espírito Santo nos capacitará a aplacarmos a sede dos necessitados da palavra da salvação. Para tanto, devemos ter uma vida de consagração, de intimidade com Deus. Devemos ser vasos de honra nas mãos do Altíssimo. Aleluia. Estrangeiro, acolher primeiramente as pessoas no nosso coração, de tudo que chega na nossa vida, no nosso ambiente eclesial, familiar, profissional, pessoas vindo de outros países, estados, por analogia, cidades, são estrangeiros no nosso meio. Mas também pensemos, é o que está no mundo, aquele que ainda não tem Cristo Jesus. Ele é um estrangeiro ainda, não encontrou a sua pátria celestial. Este, o ímpio, vive sem pátria, a celeste. Nós cristãos somos cidadãos do céu. Quem não tem Jesus não encontrou o lugar de descanso, a sombra do Onipotente, como nós encontramos. E ainda ele um nômade, um andarilho por esse mundo perdido, sem rumo, sem direção. Pensemos e amemos aqueles que percorrem caminhos longe de Cristo, que é o caminho. Encontrar essas pessoas e hospedá-las em nosso coração, conduzi-las a Jesus, tornando-as também cidadãs do céu, é o nosso serviço. Ajudar essas pessoas a terem filiação divina é a nossa comissão. Estava nu. Cabe-nos vestir ao que falta vestes materiais. Aqui no Rio Grande do Sul, devido a muitas chuvas e enchentes que fizeram muitos desabrigados, muitas famílias ficaram apenas com a roupa do corpo, tal a urgência de fugir das águas. Doações de roupas para essas famílias, para cobrir a sua nudez, foram feitas. Mas quantos nesse mundo estão despidos de salvação? Podemos pensar, despidos de salvação. Lembro-me de Adão, após a desobediência, percebeu sua nudez. Em Gênesis, conta a história dos primeiros capítulos, ficou sem a cobertura do cordeiro, só o sangue do cordeiro puro, inocente, vertido, pode cobrir a sua nudez, e ainda pode cobrir a nudez de tantos e tantos por esse mundo afora. Deus proveu o cordeiro, e dali tirou a pele para fazer a vestimenta para Adão e Eva. De uma vez por todas, Deus proveu um cordeiro inocente, imaculado. Jesus verteu seu sangue na cruz do Calvário para cobrir a nossa nudez espiritual, para nos reconciliarmos de uma vez por todas com o Pai. Vemos no Evangelho de João 3, a respeito de um homem chamado Nicodemos. Jesus o instruiu acerca do novo nascimento. Se não nascer de novo, veste nova, podemos entendamos, melhor dizendo, não pode ver o reino de Deus.
Quem não se vestir com vestes novas não poderá ver o reino de Deus. Daí eu penso, quantas almas estão partindo todo dia para a eternidade sem terem nascido de novo? E o que nós temos feito quanto a isso? Adoeci. É a nossa missão como servos e servas de Deus, comissionados por Jesus, a ir e anunciar o Evangelho. Em Marcos, no capítulo 16, versos 15 até ao 18, ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome, e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão mal algum. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Então, queridos irmãos e irmãs, devemos dar assistência na enfermidade, seja física, emocional, na alma, ou espiritual, na fraqueza da fé das pessoas, no momento de desânimo, quando os pequeninos estiverem desnutridos e sós. São tantos os que necessitam de visita, uma visita no hospital, nas clínicas de idosos, ou de recuperação terapêutica. Sejamos a luz de Cristo nesses lugares. Eu trabalho com capelania faz muitos anos, mais precisamente desde 1992, quando fui chamada por Deus para esse trabalho glorioso e tão necessário. Exerço atualmente capelania hospitalar, asilar e nos lares, mas também já exerci capelania prisional, capelania universitária, todos os tipos de capelania, basicamente. Eu amo fazer capelania. Capelania é assistência espiritual, assistência material. Muitos são os pequeninos irmãos que não podem ir à igreja e ter acesso à palavra de Deus, por motivo de comorbidades, por estarem idosos ou sem possibilidade de locomoção, ou acham-se muitas vezes depressivos, ou são portadores de síndromes diversas. Essas pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho, e cabe a mim e a você servi-los com amor, levando onde estiverem eles a palavra de Deus e a oração da fé. A prisão, os aprisionados no sentido jurídico, são almas que desesperadamente precisam da libertação que só Jesus pode dar. Liberdade da alma, se pois, a palavra nos diz lá em João, capítulo 8, verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nos casos mais sérios, nas opressões, por haver cometido coisas erradas, por estar em condenação, etc., como comissionados a serviço do reino, cabe-nos levar Jesus como advogado fiel nas prisões e fora delas. Outro sim, queridos irmãos e irmãs, devemos pensar que pessoas chegaram até nós aprisionadas por vícios diversos e devemos alcançá-las apontando a elas o Jesus, o Cristo libertador. Para concluirmos, Mateus 25, capítulo 34 e 36. Qual a pergunta? Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber?
quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão fomos ver-te? Resposta: respondendo o rei lhes dirá em verdade, vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ser justo, servir ao Senhor e operar a salvação é trabalhar na sua obra, reino, é guardar Jesus de verdade, é assistir e atender os pequeninos na sua necessidade. Pequenino irmão, na fala de Jesus, é todo aquele que encontra-se em situação de fragilidade, de vulnerabilidade, em qualquer área da sua vida. E ainda não tem como essa pessoa retribuir aquilo que está recebendo. Todo o bem que fizemos ao nosso próximo, façamos como a Deus, e Ele nos recompensará com saúde, alegria e paz. E o principal, a nossa salvação, o nosso bem maior. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versos 7 a 11, nos conclama essa carta ao serviço cristão e nos colocarmos como bons administradores da graça de Deus, a fim de todas as coisas, pois o fim de todas as coisas está próximo, bem como sermos ponderados no tempo que usamos, usá-lo para serviço do reino. E ainda em Tiago 2, 14 e 17, nos diz: de que adianta, meus irmãos, alguém que tem fé se não tem obras? Acaso a fé dele pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, o que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, será morta. Essa fé está morta. Então, queridos irmãos e irmãs, ouvintes amados desse programa, quem um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, nasceu da água e do Espírito. O amor de Deus nos alcançou e hoje somos justificados. O amor ágape, ou seja, o amor de Deus, o amor incondicional, deve estar em nosso coração, implantado no nosso coração. E assim, esse amor nos impele a amar o nosso semelhante e a servir ao Senhor na pessoa do próximo. Que Deus nos abençoe a cumprir a comissão que o Senhor Jesus nos concedeu, nos deu, nos imperou, né? Porque o ide é um imperativo. Ide e servir ao Senhor com alegria e com singeleza de coração. Isso é serviço, isso é amar a Deus, né? Sobretudo, e ao próximo. Nós somos chamados para servir. Louvado seja Deus pela vida da nossa querida missionária Iris Valguerez, que mais uma vez atendeu a nossa solicitação, nosso convite, e veio usada por Deus trazendo uma mensagem que falou fortemente em nossos corações sobre a conscientização de fazermos a obra de Deus da forma correta, da forma que agrada a Deus, as formas que o Senhor nos chama para apresentarmos um verdadeiro trabalho para o seu reino. Que Deus continue lhe abençoando aí na cidade de Caxias do Sul, também na circunvizinhança, aonde tem alcançado a sua voz, através dos grupos, através da sua escrita. Que Deus continue usando poderosamente a sua vida. Convido agora você, meu ouvinte, a inclinar a sua cabeça, ligar o seu pensamento com Deus para nós orarmos em favor
de todos os trabalhadores, trabalhadoras que estão aí trabalhando na causa genuína, em todo o trabalho que seja para glorificar e enaltecer o nome do Senhor Jesus. Você que está agora nesse momento fazendo a decisão também de voltar a trabalhar para o Senhor, mas entendendo que muito mais importante que o trabalho que você vai realizar vai ser a preparação da tua alma para o encontro com o Senhor. Não buscando recompensa aqui da terra, mas a recompensa que vem do Senhor, que o Senhor nos dará, segundo a cada obra que nós realizarmos aqui na terra. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, no nome de Jesus, o seu Filho amado, mais uma vez nos colocamos em oração, juntamente com os nossos ouvintes, com os trabalhadores da tua seara, aqueles que estão trabalhando, Senhor, em diferentes trabalhos, mas tudo para a tua honra, tudo para a tua glória, que entenderam, Senhor, qual o verdadeiro trabalho que agrada ao Senhor, Senhor, que estão dentro do ID do Senhor, em diferente exposição, mas tudo para te enaltecer, para te louvar na beleza da tua santidade. Esta pessoa, nesse momento, Senhor, que está envolvida no trabalho social aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul, trabalho de acolhimento, trabalho de resgate, Senhor, que ainda estão no trabalho, Senhor, também fazendo as limpezas nas residências, que estão fazendo tudo, Senhor, para glorificar o seu nome, que começam a ser agora abençoados, fortalecidos, que recebam saúde, que recebam agora, Senhor, proteção. Ah, meu Senhor querido, eu creio, Senhor, que o Senhor está cuidando dos seus trabalhadores, aqueles que entenderam, Senhor, que o importante é trabalhar para o Senhor, o importante é fazermos para o teu nome ser glorificado, não importa a quantidade, não importa, Senhor, o tamanho do trabalho, não importa se fomos chamados primeiro ou por últimos, mas o importante é que o Senhor nos oferece como, Senhor, a recompensa maior, a vida eterna. Esse é o maior pagamento para aqueles que estão trabalhando para o Senhor. Então, por isso que é importante nós trabalharmos, mas também, Senhor, cuidarmos da nossa vida, nossa alma, nos cobrirmos, Senhor, com a vestimenta espiritual, como a tua serva ministrou, a santa e bendita palavra. Senhor, entendemos que muito mais importante que a roupa, Senhor, que o calçado, Senhor, que algo material, que algo perecível, é muito mais importante a tua palavra, a cobertura espiritual, aquilo que nos prepara para o encontro com o Senhor. Querido Jesus, nós te glorificamos, te louvamos, Senhor, e pedimos, meu Pai, que o Senhor levante, que o Senhor faça com que através do teu Espírito Santo esta pessoa entenda que sim, ele tem um trabalho para realizar para o Senhor, para a tua obra, Senhor, na sua cidade, no seu bairro, no local onde vive, na localidade, na comunidade, aonde essa pessoa está, todo o trabalho que ela for realizar será para o teu nome ser glorificado. Dê sabedoria, entendimento, Senhor, compreensão, Senhor, venha dar dinamismo, velocidade espiritual, avivando estas pessoas para apresentar um trabalho vivo, santo, agradável a Ti, desse trabalho, Senhor, tão essencial, principalmente nesses dias que vivemos de tantas dificuldades, não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas em outros estados, outros países, aonde, Senhor, é necessário que nós venhamos trabalhar mais do que nunca, que venhamos, Senhor, nos esforçarmos, dar o melhor de nós, Senhor, com alegria, com dedicação, usar as habilidades, o conhecimento naquilo que o Senhor nos deu, as habilidades para o benefício da tua causa, o benefício da tua obra, tudo para o teu nome ser glorificado. Querido Senhor, eu quero orar em favor de todos os trabalhadores, Senhor, em diferentes profissões, que sejam abençoados, que possam continuar sendo prósperos, prosperarem, Senhor, aleluia, mas que o verdadeiro trabalho, aquele que anunciar o teu evangelho a toda a criatura, ir, Senhor, nos invalados, ir, Senhor, aonde há necessidade, aonde pessoas estão precisando, em famílias que estão agora, Senhor, sendo escravizadas pelo inimigo de nossa alma, que essas vidas sejam visitadas, sejam, Senhor, discipuladas, sejam, Senhor, assistidas em suas tribulações. Este órfão, esta viúva, esta criança abandonada, que receba do Senhor, através desses trabalhadores, a bênção que precisa,
Senhor, também, meu Pai, o amparo que precisam, a provisão que precisam, nós te glorificamos, te louvamos, que todos sejam ricamente abençoados, os que estão no nosso continente, em outros continentes, que estão trabalhando em países difíceis, Senhor, até mesmo onde há ditaduras, mas estão ali, Senhor, pregando, anunciando o teu evangelho, envolvidos no trabalho do Senhor, que não é só dentro de quatro paredes, mas muito mais fora das quatro paredes, aonde realmente há vidas chorando, gemendo, buscando o Senhor e se inteirando, meu Pai querido, e meu Pai, que precisam sim do socorro através destas pessoas que estão sendo enviadas pelo Senhor para levar as boas novas de salvação. Esta pessoa que parou de trabalhar porque está dizendo, Senhor, que talvez não é útil o trabalho que está fazendo, que é para outros mais capacitados, com mais recursos, com mais inteligência ou diploma, Senhor, até curso, Senhor, na área evangelística, mas que possam entender que todo o trabalho, Senhor, por mais humilde que seja, sim, vai ser válido perante o Senhor, e que cada um de nós vamos prestar contas no dia que chegarmos no céu, ó Senhor, e receberemos as nossas recompensas conforme a nossa obra. Muito obrigado, esse é o pedido da nossa humilde oração. Abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Chegamos também agora numa parte importante, não deveria deixar de ser importante, porque após a ministração da palavra de Deus, vamos fazer o convite a você que não aceitou a Cristo Jesus ainda como o único suficiente Salvador da sua alma e queira agora tomar uma decisão, recebendo do Senhor também algo mais durável, algo essencial para saciar a tua sede, para alimentar a tua fome, que é a palavra de Deus, como pregou a nossa querida missionária. E não basta só receber roupas, para cobrir a sua nudez, atender às suas necessidades humanas, mas precisam também receber roupas espirituais para cobrir a nudez espiritual. É isso que você precisa receber através do encontro que você vai ter com Cristo. Aceitando a Cristo, você vai passar a ter esses benefícios do Senhor para vencer todo tipo de situações que se levantarem contra a sua vida. Ao decorrer da sua vida, lutas, dificuldades virão, e você está convidado a receber do Senhor Jesus agora algo espiritual, alimentação espiritual para a tua alma. Você que está agora me ouvindo e queira também reconciliar com o Senhor, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você necessita também entender que o Senhor quer te chamar para fazer sim a obra assistencial. Talvez você está fazendo agora nesse momento, a obra assistencial está sendo de grande valia para muitas pessoas, mas o Senhor também quer te chamar para ser pregador do Evangelho, pregar o Evangelho, preparar a tua alma, entender que só fazer a obra social não basta. Você precisa também aceitar a Cristo, estar segundo a sua palavra, para que você possa alcançar do Senhor a vida eterna, que é a mais importante. Você que está me ouvindo agora, você que queira tomar essa decisão, aceite a Cristo, coloque nos comentários o seu nome completo, da cidade que você está nos ouvindo, para que nós possamos colocar nos cadernos de oração, colocar nos grupos de oração, e estarmos orando em favor da sua vida. Aceite a Cristo, não deixe para amanhã. Venha fazer parte desta família maravilhosa que está aí envolvida na obra do Senhor, entendendo a verdadeira obra do Senhor, a obra que agrada ao Senhor. Talvez faz tempo já que você parou, não compreende mais o que é a obra do Senhor, qual o significado da verdadeira obra, você possa voltar a praticar. O Senhor tem um plano maravilhoso na sua vida, tem uma obra tremenda para fazer em sua vida. Depende de você entender, compreender. O primeiro passo é aceitar a Cristo Jesus, aonde você estiver agora, não importa o que está acontecendo com você, nós estamos te oferecendo nesse momento a oportunidade de você passar a ser uma pessoa ocupada com a obra que agrada a Deus, verdadeiro trabalho que agrada a Deus. A obra do Senhor, ela tem que ser realizada, e talvez você está agora parado nesse momento,
parou a tempo, não está mais realizando esta obra tão maravilhosa e o Espírito Santo está te dando a oportunidade para você tomar posse novamente, fazer o que o Senhor designou para você realizar. Não é para outro realizar, é para você. O Senhor está te chamando, Ele tem uma obra tremenda na sua vida, você está dizendo para mim não tem mais jeito, estou numa situação complicada, não é para mim esse trabalho, é para você sim. O Senhor te chamou, te escolheu desde o ventre materno da sua mãe para realizar uma grande obra em sua vida, para você entender qual que é o verdadeiro trabalho para Deus que você tem que realizar. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar aí o seu nome, a cidade de onde você está nos ouvindo, e nós estaremos orando em favor da sua vida. Um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Agradecemos a todos os ouvintes que nos acompanharam ao longo desta programação. Que Deus continue falando ao seu coração. Até o nosso próximo encontro. Locução: Josué dos Reis Diogo. Produção e edição: Cauana Kempener Diogo.